Tudo jóia, terceiro ano, tudo bem? Estou com muita saudade de vocês, espero que todos vocês estejam muito bem, e em especial também todos os seus familiares com muita saúde, que vocês estejam muito animados para essa nossa aula, e nós vamos apresentar um pouquinho para vocês hoje, nós vamos falar a respeito, né, da corrente elétrica, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre conteúdos, inclusive, do PET 3 de física, né? Então, nessas primeiras aulas a respeito da intensidade da corrente elétrica, é bem interessante para que vocês possam, né, entender um pouquinho a mais dessa parte que nos fascina, que é o estudo da eletricidade. Então, terceiro ano, só para lembrar vocês, lá no Class 1, em todas as salas dos terceiros anos, eu, inclusive, coloquei, né, como venho sempre orientando vocês, eu postei no mural, né, como todas as outras aulas antes, então a orientação para vocês acessarem, né, a nossa aula online, inclusive também o material já disponível para vocês, que eu fiz um Jamboard, né, e coloquei depois, editei em PDF para vocês sobre corrente elétrica, para que todos vocês possam baixar, acompanhar a nossa aula, ter um material complementar, e, além disso, eu não só postei no mural, mas também enviei em cada e-mail cadastrado, né, na sala virtual, no Class 1, para todos vocês, alunos, queridas alunas, grandes estudantes, né, para poderem acompanhar a nossa aula a respeito, então, da corrente elétrica. Bom, terceiro ano, o que eu quero que vocês percebam na corrente elétrica? Então, quando a gente pega um fio condutor e a gente, por exemplo, tivesse habilidade, né, através de um microscópio eletrônico, poder perceber, né, pelo seu interior, nós veríamos as cargas elétricas. Impressionante, né? A gente veria um movimento, né, livre dos elétrons, né, próximos às cargas positivas. Então, é interessante vocês poderem acompanhar aqui comigo, eu coloquei aqui na figura, então, a respeito do compartilhamento aqui, né, então, olha lá, ó, condutor. Então, um material condutor, os materiais, no caso, que possuem grande quantidade de cargas elétricas livres, feito, por exemplo, os ótimos condutores, né, elétricos, os metais, as soluções iônicas, né, nós temos o próprio nós, seres humanos, somos ótimos condutores, né, de eletricidade, pois nós temos, né, além da água, sais minerais dentro do nosso corpo, cálcio, sódio, fósforo, magnésio, então tudo isso também permite, né, facilita a passagem de corrente elétrica. Nós temos também os materiais que são os isolantes elétricos, né, caso de borracha vulcanizada, de isopor, madeira, que eles têm dificuldade na mobilidade dos elétrons. Mas para nós é interessante atender um pouquinho sobre os condutores. Então, olha lá, nos condutores isolados, as cargas elétricas livres movimentam-se de maneira desordenada. Então, se observar pelo interior de um fio condutor, percebesse esse movimento, né, dos elétrons, então a gente estaria vendo o movimento de uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica nada mais é, a grosso modo, assim, para vocês entenderem, inserir o fluxo, né, de elétrons atravessando, por exemplo, um condutor por certo intervalo de tempo, por certa unidade aí de tempo. Então, a cada 1 segundo, por exemplo, quando passa-se um coulomb de carga por um fio condutor, então nós falamos que a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica deste condutor é chamada de 1 ampere. Então, a corrente vai ser dada em amperes aqui. No slide número 1, eu quis colocar para vocês aqui, a primeira fórmulazinha que a gente aprende na eletricidade, na parte, né, de eletrodinâmica, eletrostática, que é a respeito da quantidade de carga elétrica. Então, olha lá, Qzão, né, é igual a N vezes E. Então, olha lá, este N é o número de elétrons que, no caso, serão doados ou recebidos durante uma passagem de eletrização, uma transferência de elétrons. E este E aqui, terceiro, né, a carga elementar, é a carga do elétron, que vale o valor absoluto, né, sem ser o seu sinal positivo ou negativo, o valor absoluto de uma carga elementar é 1,6 às 10 a menos 19 coulombs. Lembrando que o próton fica no interior do núcleo de um átomo, então tem carga positiva, nós padronizamos então o elétron com a carga oposta, fica na eletrosfera do átomo com a sua carga negativa, menos 1,6 às 10 a menos 19 coulombs, ok? Então, olha lá, carga elétrica, quantidade de carga elétrica de um corpo, então ela vai ser dada na unidade, né, no caso de coulomb, para vocês lembrarem. Então, o produto de N vezes E, o número de elétrons envolvidos, né,
multiplicado pela carga elementar, então nós chamamos de quantidade de carga elétrica, ok? Então, olha lá. Então, aqui a gente pode estudar um pouquinho a mais, para vocês lembrarem, quando a gente fala, professor Fred, então uma partícula está carregada positivamente. O que isso significa? Ou então uma partícula está carregada negativamente. O que isso nos representa? Né? Terceiro ano. Então, vamos lembrar um pouquinho mais aqui. Então, ó, vocês são inteligentes, vocês dão conta. Então, a carga elétrica elementar, a carga de um elétron, 1,6 × 10⁻⁹ coulombs, é um valor absoluto, e a quantidade de carga elétrica de um corpo vai ser dada sempre para a expressão Qzão, né, que no caso mais ou menos N vezes E. O mais é quando ela tem mais prótons do que elétrons. E o menos é quando tem mais elétrons do que prótons. Qzão é a quantidade de carga elétrica dada em Coulomb, o E é a carga elementar. E o positivo e negativo depende do número de prótons ou de elétrons que eu falei para vocês, ok? Vamos pegar esse exemplo aqui de cima, nesse próprio slide mesmo, terceiro ano, que eu coloquei aqui para vocês. Eu peguei o exemplo do átomo de nitrogênio. Então, eu gosto muito, né, também de trabalhar na área da química. Então, aqui, eu coloquei aqui para vocês, nesse exemplo, o nosso Jumbo. Então, é tão legal essa parte, eu gosto de mexer com essas animações, né? Bom que vocês vão interagindo com a gente aqui. Então, olha lá, terceiro ano. Então, nós temos aqui, né, ó, o átomo de nitrogênio, e aí no seu interior do átomo, né, nós temos aqui a quantidade de prótons, são 7 cargas positivas, podem contar, né, por unidade de átomo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nós temos aqui 11 elétrons, neste exemplo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Turma, lembrando que próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. Vocês são inteligentes, 7 prótons não é igual a quantidade de 11 elétrons. Então, este átomo não está eletricamente neutro. Lembrando que todo átomo em desequilíbrio elétrico é chamado de íon lá da química. Então, vamos lembrar, os íons cátions são os íons que têm mais prótons do que elétrons. Podem ser monovalentes, bivalentes, trivalentes. E os íons ânions são aqueles átomos em desequilíbrio elétrico onde tem mais elétrons do que prótons. Aqui, então, o nitrogênio, nesta situação, está se transformando num íon ânion. No caso, seria tetravalente, porque 11 prótons, 11 elétrons, perdão, e 7 prótons. Então, 11 negativas com 7 positivas dá um saldo negativo de 4. Então, teriam 4 elétrons envolvidos aí em excesso, se podendo fazer uma possível transferência. Então, qual seria a quantidade de carga envolvida nessa transferência? Se essa partícula estava inicialmente neutra e recebeu 4 elétrons, né? Então, reparem, 4 é o número de elétrons envolvidos e a carga elementar de cada um sendo multiplicado. Então, 1,6 × 10⁻⁹ vezes 4, olha lá, terceiro ano, teremos menos 6,4 vezes 10⁻⁹ coulombs, ok? Então, é bem interessante vocês poderem perceber isso, que às vezes, explicando um pouquinho até na química, quando um átomo é carregado positivamente, né, significa não que ele não tenha carga, é que o número de prótons é maior do que o seu número de elétrons. E um átomo carregado negativamente, o seu número de elétrons é maior do que o dos prótons, tá? Bom, então, pelo interior de um fio condutor, vocês perceberem a movimentação dos elétrons, então nós vamos falar um pouquinho da intensidade da corrente elétrica, que pode ser expressa através da razão da quantidade de carga, no caso, acumulada por esse condutor, dividido pelo intervalo de tempo gasto. Então, o I igual a Q sobre T, delta T, onde o Q é, no caso, a quantidade de carga e o T aqui é o intervalo de tempo gasto aqui. Se nós acompanharmos aqui no nosso livro digital, então aqui, terceiro ano, eu gostaria que vocês observassem, olha lá, eu dei um exemplo aqui também da bateria, né, de carro, vocês percebendo, olha lá, polo positivo, polo negativo, olha lá, tensão de A, tensão de B, o polo positivo sempre é o de maior tensão, tá? Terceiro ano, polo negativo de uma bateria sempre é o de menor tensão. Então, olha lá, o movimento dos elétrons, cuidado, viu? Lembrando que o movimento real dos elétrons é contrário ao sentido convencional da corrente, tá? Sempre adotado. Então, não esqueçam dessa observação aqui para vocês, certo? Então, aqui até coloquei na figura, então, olha lá, intensidade da corrente elétrica, para vocês lembrarem, quantidade de carga, Q igual a N vezes Z, e corrente elétrica, que é a quantidade de carga pelo tempo, né, o Q sobre T. Turma, eu gostaria de fazer uma observação aqui, uma referência.
por exemplo, né, no nosso dia a dia, nas 24 horas do dia, dificilmente nós temos todo momento com a corrente contínua em nossas casas, porque existe, inclusive, na cidade, um movimento. Várias pessoas estão utilizando corrente elétrica, então, geralmente, a corrente é alternada, ela vira uma senoide. Então, é bom vocês saberem que, ao longo do dia, se a gente fosse monitorar, né, a casa de algum familiar, vocês podem parar que, possivelmente, quando está tudo parado, de madrugada, onde está tudo desligado, a corrente tende a ser contínua. Mas quando está todo mundo utilizando, né, televisão, computador, alguém tomando banho, né, alguém passando roupa, utilizando ferro elétrico, geladeira, então a corrente é contínua. Né? Aí, no caso, ela deixa de ser contínua e passa a ser alternada. Ok? O gráfico muda, para vocês observarem. E todo gráfico I em função de T, a área desse gráfico nos fornece a quantidade de carga elétrica acumulada por aquele condutor. Ok? E é bom vocês perceberem, né, essa parte eu coloquei aqui no slide número 2, olha lá. Então, aqui, ó. Todo gráfico que vocês tiverem em função da corrente e do tempo, então aí a área deste gráfico, terceiro ano, é igual à quantidade de carga elétrica acumulada por ele, ok? Então é bem interessante vocês poderem perceber essa parte. Então, definição da corrente elétrica, lá, o fluxo de elétrons, para vocês perceberem, né? Aqui eu estou dando um exemplo, vocês são grandes intelectos, acompanhem comigo aqui, ó, terceiro ano. Então, aqui, ó, nós temos um exemplo. Então, aqui, ó, da Universidade Estadual de Londrina. Lá tem curso de medicina, lá no Paraná. Então, aqui, ó, acompanhe comigo aqui na tela. Aí, deixa eu ampliar um pouquinho. Aí, fica melhor assim para vocês também. Então, ó, nós temos aqui, ó, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs a cada minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a. Então, reparem, terceiro ano, que aqui nessa questão, nós estamos falando da quantidade de carga acumulada pelo fio condutor, que é de 12 coulombs, a cada 1 minuto. E nós acabamos de ver no nosso Jamboard aqui, né, ó, a respeito, né, do slide que eu gostaria de trabalhar com vocês, no caso aqui, que a formulazinha da intensidade da corrente elétrica, por exemplo, aqui, nós podemos fazer Q sobre ΔT, onde Q é a quantidade de carga e o ΔT é justamente o intervalo de tempo gasto aqui. Então, voltando ao enunciado da questão da Universidade Estadual de Londrina aqui, então, olha lá, nós temos a intensidade, né, da corrente será dividida, então, a quantidade de carga, 12 coulombs, pelo tempo em segundos, não em minutos. Como aqui está a cada 1 minuto, então nós teremos que transformar esse minuto para 60 segundos. 12 dividido por 60 nos dará 0,20 amperes, tá? No caso, ou 0,2. Resposta a ser marcada aqui, então seria a letra B aqui, ok? Então, lembrando que a intensidade da corrente elétrica pode ser dividida, então, a razão da quantidade de carga Q pelo intervalo de tempo nosso, o ΔT aqui no caso, sempre em segundos aqui, ok? Então, é bem interessante aí para vocês. Aqui eu coloquei, então, no outro quadrinho nosso, nos nossos slides, lembrando da formulazinha e o elétron, né, passando pelo fio condutor. É bem interessante vocês acompanharem aqui comigo, ok? Aqui nós temos um outro exemplo também, e esse é da Unifesp, aonde ele fala que um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de 800 miliamperes. Então, olha, terceiro ano, 800 miliamperes, ou seja, 800 dividido por 1000, né? Então, aqui na questão, olha lá, ele pede, né? Conhecida a carga elementar, 1,6 × 10⁻⁹, o número de elétrons que atravessa essa secção por segundo vai ser igual a quanto? Então, olha lá, nós temos a corrente de 800 miliamperes, 800 vezes 10⁻⁵, o tempo é de 1 segundo e eu quero achar, então, primeiramente, a quantidade de carga Q. Só a quantidade de carga Q é o número de elétrons vezes a carga elementar. Vocês são inteligentes, vocês dão conta aqui. Então, lá, nós substituímos a corrente, 800 vezes 10⁻⁵, a quantidade de carga Q, que no caso, né, lá a gente quer descobrir, dividido pelo tempo de 1 segundo. Então, a gente passa multiplicando, então vai dar 800 vezes 10⁻³ vezes 1, então dará o nosso próprio 800 vezes 10⁻³ coulombs.
Para descobrir o número de elétrons que atravessa essa secção, basta então a gente dividir agora esses 800 vezes 10 a menos 3 pela carga elementar, que é, no caso, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a gente vai dividir 800 por 1,6, vocês são inteligentes, bem mais rápido que eu, a matemática ajuda, né, turma? Então, vai lá, vai dar 500, e tomem cuidado, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 19, passo 10 a menos 19 para cima, então troco o sinal do expoente, então vira vezes 10 a mais 19. Então, nós teríamos aí, no caso, né, 500 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a mais 19, vai dar 500 vezes 10 a mais 16 elétrons. Ou seja, 5 vezes 10 a 18 elétrons aí. É bem interessante, né, turma? Gostaria de passar mais um exemplo para vocês aqui. Então, olha lá, ó. Aí, continuando a parte nossa aqui, acompanhe comigo este exercício resolvido, ó. Um fio metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. Sabe-se que uma carga elétrica de 32 coulombs atravessa uma secção transversal do fio em 4 segundos. Vejam, terceiro ano, eu tenho a quantidade de carga e tenho o tempo. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a carga elétrica elementar determine a intensidade da corrente elétrica e o número de elétrons que atravessa uma seção do condutor no intervalo de tempo indicado. Bom, nós sabemos que a quantidade de carga 32 dividido pelo tempo de 4 segundos vai nos dar a corrente elétrica. Lembrando, né, no slide número 2, nosso Jambo, eu coloquei para vocês aqui a formulazinha da intensidade da corrente elétrica, I igual a Q sobre ΔT, tempo, ou no slide número 1, intensidade da corrente, quantidade de carga pelo tempo. Então, ali, voltando à questão, 32 por 4, nós teremos, então, 8 amperes, correto? E para achar o número de elétrons que atravessa a secção desse condutor, basta a gente pegar, então, este 8, né, no caso, substituir a quantidade de carga, 32 coulombs, e dividir pela carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Olha lá, ó, na nossa solução. Então, no caso, para achar a intensidade da corrente elétrica, nós fizemos 32 por 4, deu 8 amperes, e para achar o número de elétrons, então pegamos a quantidade de carga, que era o 32 coulombs, fornecido no exercício, dividido pela carga elementar do elétron, dado do problema, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Só tomem cuidado com a matemática, hein, segundo ano, olha lá, ó, 32 por 1,6 dá 20. E o 10 a menos 19 passa para cima vezes 10 a mais 19. Então, 20 vezes 10 a mais 19 não é uma notação científica. Então, nós vamos colocar em notação. 20 vezes 10 a mais 19, vou tirar o zero do 20 transformando em 2, eu aumento um do meu expoente da base 10. Então, fica 2 vezes 10 a 20 elétrons, ok? Bom, terceiro ano, espero que vocês tenham gostado desta aula. Vou estar postando atividades e orientações essa semana para vocês novamente, com atividades complementares para vocês fazerem no Classroom de vocês, no mural da sala. Desejo uma maravilhosa semana para vocês, que todos vocês estejam muito bem, com muita saúde, os seus familiares, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com mais um aprendizado da física aí, para que vocês possam sair muito bem no futuro, sendo grandes profissionais, viu? Beijão para todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula, terceiro ano. Tchau, tchau.